entrevistas, interatividade e a reflexão da Palavra de Deus. Um programa da Assembleia de Deus Madureira, em Petrolina. Fique ligado, programa da última hora, agora. Muito boa noite a todos, né? Dando início ao programa Última Hora, eu quero aqui agradecer a Deus por permitir de mais um dia aqui na sua presença e estar aqui nessa rádio aqui para poder falar um pouco mais das grandezas de Deus e de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Então eu queria aqui fazer uma oração, né, que todos aqui, né, que estão aí sintonizados na rádio possa hoje receber um pouco mais de Deus e que possa ser também abençoado, né? Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por permitir de mais um dia na sua presença aqui nessa rádio, Pai. Que hoje possa ser uma noite de vitória, Pai, uma noite, Pai, que possa falar com todos aqueles que hoje estão necessitando de uma palavra, Pai. Seja com todos eles, Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Né? Vamos ouvir um hino, tá? Daí a gente já volta para fazer a reflexão da palavra, tá bom? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
Ei, tá esperando o quê para que seus sonhos criem vida online? Bem-vindo ao mundo online da HostGator. Aqui você consegue criar seu site ou e-commerce. Não durma no ponto. Com a HostGator, seus sonhos criam vida online. É sério que você tá pagando taxa elevada em maquininha de cartão? Essa aqui é a maquininha da Infinity Pay. Ela tem as melhores taxas e pagamento na hora ou em um dia útil, o que facilita muito o fluxo de caixa aqui da loja. Além dela ser super moderna, você recebe por Pix e QR Code sem taxas. A sua venda fica mais rápida e o cliente muito mais satisfeito. Não tem toda aquela... Você já conhece a padaria Casa do Pão? Aqui você encontra pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, salgados e muito mais. Padaria Casa do Pão, aberto de segunda a sexta das 6 da manhã às 10 horas e das 16 às 19 horas. E nos sábados das 6 às 10 da manhã. Padaria Casa do Pão, linha de produtos, pães doces e salgados. Padaria Casa do Pão, Rua Maniçoba, número 70, Pedra Linda. Organização Gracilene, Osvaldo e Yasmin. No projeto N6 em Petrolina, você conta com Lucas Embalagens. Lucas Embalagens e Temperos. No projeto N6, na avenida principal. É isso aí, na entrada do projeto, ao lado do posto Amaris. Precisou de embalagens para o seu mercadinho, lanchonete, sua loja ou para o seu empreendimento? Lucas Embalagens tem para você. Dispomos também de temperos: alho, cominho, colorau, pimenta do reino, ervas e especiarias em geral. Vem para Lucas Embalagens e Temperos no N6, com grandes ofertas e promoções pra você. Insta Lucas Embalagens e Temperos. WhatsApp 879-9104-2866. Voltamos já. Programa da Última Hora. Quem não gosta de um ambiente climatizado, ainda mais nesse calorão? A Perrone Refrigeração e Serviços Elétricos e Hidráulicos é uma empresa especializada em manutenção e instalação credenciado dos ar-condicionados Green. E também trabalhamos com outras marcas, com garantia conforme especificações do fabricante. Contratando um de nossos serviços, você economiza e evita a poluição do seu ambiente, garantindo o bom funcionamento da sua central de ar-condicionado. E então, não deixe que o conforto dê lugar ao transtorno. Entre em contato agora mesmo pelo fone 879-8147-0994. Você sabia que a Sertão Rastreamento agora está em novo endereço? Venha nos visitar na Avenida Transnordestina, 887A, próximo ao posto Cacheado. Aqui você encontra os melhores serviços de rastreamento, alarmes, travas, vidros elétricos e muito mais. E não se preocupe, também fazemos reaperto em geral e instalação de reboque. Entre em contato conosco pelos fones 879-8807-5075 ou 879-9120-3223. Sertão Rastreamento, a sua segurança em primeiro lugar. São 22 horas e 8 minutos, né? E continuando aqui a nossa programação, né? Queria aqui colocar aqui, né, todas as coisas, falar aqui do grande amor de Deus e tudo que Ele tem feito por nós, né? E tudo que Ele ainda há de fazer, né? Ok? E tudo, né? Aqui eu queria que hoje, né, refletir aqui sobre uma passagem, né, muito importante, né, de tudo que tem acontecido na vida de Deus, né, e tudo que ainda há de acontecer, né, e às vezes a pessoa fica assim, pensando muito sobre, né, aquilo que a vida tem, aquilo que ela espera, né? Hoje eu queria refletir, né, sobre algo da parte de Deus, né, que é nada mais, nada menos, né, que sobre aquilo que a gente mais procura, né? O que a gente procura? A gente procura liberdade, né? Liberdade para poder fazer as coisas, né? Liberdade para poder trabalhar, né? E o que a gente mais procura? Todo mundo quer ser livre, né? Todo mundo quer chegar e
e não ser, né? Nada disso que as pessoas procuram, né? E para ser livre, tudo tem um preço, né? E qual é o preço da liberdade, né? Então aqui o texto base eu separei aqui, né? Eu separei aqui separei aqui, né, as coisas todas. Mateus 6, de 25 a 26. Porque diz lá: por isso vos digo, não andeis cuidadoso, né, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aí no 26 diz lá: olhai para as aves do céu, né, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam nos celeiros, e o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja bem, a gente às vezes fica vendo os passarinhos voando, né? Ah, queria voar. Ah, que coisa mais linda, que liberdade tem um passarinho e tudo mais, né? Mas só que a gente esquece que o voar do passarinho, né, apesar de transmitir uma sensação de liberdade, mas na realidade o que eles estão procurando também é comida, né? Quer dizer, os voos, por mais que às vezes parece ser, dar uma sensação de liberdade, nada mais é do que ele está procurando comida, porque ele não vai ficar sentado sem fazer, ou num galho, parado, né, e não vai se alimentar, né? E veja só a dificuldade, né, do beija-flor, que é um passarinho também, que você vê, é um pássaro, né, que ele bate tantas asas, se ele não se alimentar, tá, ele não consegue bater as asas na velocidade que bate, né? E às vezes a pessoa, né, chega e diz: eu queria ser livre como um passarinho, voar para onde eu quero, né? Voar para onde eu desejo. Mas nem sempre é assim, né? Porque às vezes, né, as pessoas acham, né, que o voar, dando a sensação de liberdade, é a verdadeira liberdade, e não é assim. Porque diz aqui, né, que não é para a gente andar, né, preocupado, né, com a vez de comer, porque o nosso Pai, né, nos sustenta, como sustenta os passarinhos, né, que não trabalham, não sei. Mas só que Deus deu também ao homem um livre-arbítrio, né, de ele, tá, poder fazer, tá, queimadas, dele destruir o meio ambiente. E quantas espécies, né? Quantas espécies não chegaram, tá? E aconteceu o quê? Tá? As espécies que chegaram e foram todas elas, né, exterminadas. Não existe mais algumas espécies, né? E o que acontece? Tá? É o próprio homem que fez isso, né? Então, às vezes, o homem, né, quer fazer as coisas diferentes daquilo que Deus nos deixou, né? E Deus nos deixou o quê? Tá? Tudo. Não é assim que Deus deixou Adão e Eva lá no paraíso, né? Lá no paraíso, Adão e Eva tinham tudo, né? E a única coisa que eles não podiam fazer é comer da árvore do bem e do mal, né, do conhecimento. Eles lá não precisavam não precisava trabalhar, tinha fruta, tinha tudo, né? Mas aí o homem tem um livre-arbítrio, a mulher também tem um livre-arbítrio. E Eva foi lá, né, andando pelo jardim, não está escrito na Bíblia, né? Mas eu imagino que ela deve estar andando lá no jardim, e vem a serpente, né? Que no caso aí é o diabo, né? E como eu costumo sempre falar, diabo não é esse diabo feio não, viu?
esse diabo que é tridente, que tem tridente na mão, que tem chifre, que tem rabo, né? E feio daquele jeito, porque se fosse feio, Eva não tinha aproximado dela não, né? E depois ainda conversar com ela, né? E o diabo, como a serpente, né? Que é um dos nomes do diabo, né? O diabo tem diversos nomes, né? Então, ela pega e convence Eva a comer do fruto, né? Ela tinha o livre-arbítrio de não comer, né? E continuar no paraíso, né? E tudo isso, tá? Levamos a uma única coisa, né? Que nós, né, às vezes, né, queremos dar a mão para Deus e acabamos trocando os pés pelas mãos, né? Tá tudo certo, tá tudo perfeito, né? Hoje lá, né, lá no sul, tantas mudanças climáticas, o povo nosso, irmãos nossos do lado do Rio Grande do Sul passando essa tragédia toda, tá? Porque o homem interviu na natureza, né, daquilo que Deus deixou, né? E às vezes a gente também, querendo a nossa liberdade, né, alteramos aquilo que Deus nos deixou, né? Deus tinha deixado tudo, que Adão não precisava trabalhar, nem Eva não precisava trabalhar, e acredito, né, como a Bíblia diz, né, depois que pecaram, além de ser expulso do paraíso, ele colocou anjos ainda para que eles não entrassem, e ainda disse que do seu suor tirar o seu sustento, né? Quer dizer, aí precisou trabalhar, né? Precisou plantar para poder comer, né? E muitos chegam e dizem, se eu pego Adão, né? Se pega essa Eva, porque hoje a gente trabalhando por causa dela, né? Mas tudo tem um propósito, né? Mas você também está longe de Deus hoje, tá? Porque você quer, porque a palavra diz que Ele nos sustenta, a palavra diz que Ele estará conosco até os final dos tempos, né? E que mesmo Jesus tendo morrido, né, Ele disse que ia mandar um consolador para que nós pudéssemos ser consolados nas horas difíceis, né? Mas as pessoas querem ser livres, enquanto as dificuldades, sai de casa, chega e diz, a primeira coisa que diz, né? Quando eu completar os meus 18 anos, sou maior, eu vou cuidar da minha vida. Não vou ter que ouvir pai, não vou ter que ouvir mãe. Mais outra atitude que vai totalmente contra os preceitos bíblicos e também das ordenanças de Deus. Porque no segundo mandamento com promessa diz, né, honrai teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem, né? Quer dizer, muitos morrem cedo, né? Porque não honra seu pai e sua mãe, não honra, não é no sentido de só de ficar obedecendo, né, ali todos aquilo que ele pede ou que faz, mas sim, tá, não honrar os conhecimentos que passa, né? Porque o pai pai e mãe não quer o mal da gente, né? E se ele diz não faz isso, é porque ele já sabe o que pode acontecer. E às vezes a pessoa, né, nós filhos, né, eu também sou filho, né? Infelizmente meu pai já faleceu, não está mais entre nós, mas eu tenho minha mãe, né? E tudo o que acontece, se você não lembrar daquilo que foi ensinado para você, você vai fazer as coisas erradas, porque Deus tem uma sabedoria infinita, né? Porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas, e Ele sabe também que se o filho não obedece o pai, os seus dias não iam ser prolongados, ia ser muito pelo contrário, tá? Ele ia ser abreviado. A gente não vê filho que desobedece pai, filho que desobedece mãe, está nas drogas, né? E querendo achar liberdade, quando enfrenta as dificuldades emocionais que enfrentam, tá? E vai achar que a droga pode libertar, né? Mas para saber que Jesus que diz,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Mas a gente está preso. Né? Que liberdade é essa que Jesus diz? Né? Fazer o que você quiser fazer, você pode fazer. Né? Mas só que a gente vive numa sociedade. A gente tem o livre-arbítrio de fazer o quê? Tudo. Né? E se você faz tudo e esquece, tá, que você tem, tá, que cumprir certas normas na sociedade, se você errar, você vai pagar suas consequências. Né? Se você matar alguém, vai preso. Né? Se você não pode ficar, tá, mentindo, viver na mentira, porque vai chegar uma hora que ninguém quer ficar perto de você. Se você vai fechar um contrato e você não tem palavra, ninguém mais fecha nenhum contrato com você. Né? Então tudo tem norma onde você vive. Então também o cristão também tem norma para viver. Né? Você quer ser livre que nem passarinho? Né? Mas será que você vai viver comendo minhoca? Né? Ou ficar comendo besouro? Não vai. Se você quer ser igual passarinho, você tem que viver como passarinho. E como passarinho, tá? Você não vai conseguir viver, porque na realidade você não voa. Né? Insetos você até pode comer, né? Os chineses não comem. É proteína. Mas viver da mesma forma você não vai viver. Porque a liberdade que você pensa que ele tem de voar, ele está procurando alimento. Como eu acabei de dizer. Né? E quando você... E o que a gente vai fazer para ser livre? Então, vou dizer que quando eu saí de casa com 17 anos, aí disse, não, agora eu vou fazer muitas coisas. Pois aqui eu vou te dizer uma coisa. Eu não faço nada. A minha vida é trabalho para me sustentar. Tá? Se você não trabalhar, você não paga o seu aluguel. Se quem paga aluguel, né? Mas se você tem casa, você tem que pagar o imposto. Se você tem carro, você tem que colocar gasolina. Né? Você tem que comer todo dia. Então tudo tem um preço. E às vezes, tá? Nem tudo que você ganha, ou o salário que você ganha, às vezes não dá para você pagar todas as suas coisas. Às vezes, né, você deixa de comprar muitas coisas. Então você não está livre. Aí você está escravo do quê? Do trabalho? Não, é o trabalho que você tem feito, que isso aí é preceito bíblico, né? Que do seu suor é que você vai sustentar. Agora o que não pode, tá, é você gastar mais do que você ganha. Né? Ah, mas o irmão está falando uma tremenda besteira aí, porque na realidade Deus disse aí, ó, você não precisa se preocupar com o dia da manhã, né? Porque basta o seu dia, cada dia o seu mal. E Deus vai te suprir. Isso aí a gente vai ver um pouco mais lá na frente, né? Sobre o que Deus está falando, né? E às vezes a pessoa interpreta as coisas de forma a favorecer, tá, aquilo que a gente quer. O que quer? Se a gente não quiser fazer nada, a gente sempre vai procurar um motivo e vai procurar algo para não fazer nada. E vai encontrar N motivos para não estar fazendo nada. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça. Ah, hoje eu trabalhei demais. Hoje, tá, não vou limpar a casa. Ah, hoje, tá, eu não vou caminhar. Hoje eu não vou fazer. Vai colocando um empecilho em tudo. Por quê? Tá? Está muito sobrecarregado. Aí, quem vê as pessoas daí, né, passeando, né, chega aí, está passeando, vai ao lugar que quer, ah, eu queria ter essa liberdade. Mas o que ele trabalhou tanto para conseguir, para passear? Deus também diz, né, a formiga não faz nada no inverno, mas ela trabalha o verão inteiro para comer no inverno, né? Lá no Alasca, ou lá, né, que a gente vê, eu vejo lá no Discovery, lá, que às vezes, tá, eles têm que acumular, né, guardar alimento para os dias mais frios, porque eles não conseguem alimento. Né? Nós aqui no Brasil temos sol o ano inteiro.
tá? Tudo que planta dá. Nós somos um país abençoado, né? Porque aqui no sertão, né, que pensava que não chove, não dá nada, mas hoje o sertão, Petrolina, tá? É uma cidade onde que se planta mais fruta, que se exporta mais frutas, né? Por causa da irrigação, né? Mas tudo isso, tá? O homem usou a capacidade, usou a inteligência que Deus deu para poder sobreviver e poder fazer renda, né? E isso sem prejudicar a ninguém. É isso que a gente deve fazer, né? E tudo que Jesus disse ali, né, que Deus nos sustenta, a gente vai ver um pouco mais lá para frente, porque na realidade todo mundo acha aquilo. Ó, nos Salmos, aqui ó, Jesus disse aqui que não andemos cuidados pelo que há vez de comer ou vez de beber. Ó, Salmos 37, 25 diz, ó, fui moço, né? Agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Esse versículo é um versículo muito falado na igreja, muito conhecido, né? Tá? Por quê? Quando o salmista diz que nunca viu, né, um justo desamparado, e nem os seus filhos, quando ele diz semente aqui, né, é filhos, mendigar o pão, né? Tá certo? Tá certíssimo. Quando ele diz justo, não quer dizer crente, tá? Porque o crente pode não ser justo, mas todo justo, tá, pode ser sim, ser crente. Como assim, meu irmão? Né? Muito simples. Crente, como eu já sempre falo aqui, é todo aquele que crê em alguma coisa, né? Como eu disse aqui no programa anterior, se você crê que amanhã vai chover, então você é um crente, crente que vai acreditando que amanhã vai chover. Se você crê que amanhã vai dar tudo certo, você vai levantar e você vai estar no seu trabalho, você é um crente, você está crendo que amanhã você vai levantar, não vai ter nenhum problema, vai estar lá. Mas justo é aquele que observa a equidade, tá? Que é ser justo, é ser igual. Porque a iniquidade, que é a injustiça, né? Quando a gente não é justo, é que afasta de Deus. Então, eu creio, quando o salmista diz aqui, que quando era moço, agora foi velho, e nunca viu um justo, e nem a sua semente mendigar o pão, é correto, tá? Porque tem muitos cristãos, tá, que acham que é justo, não é justo, e está passando necessidade, né? Está deprimido, né? Aí sim eu quero falar aqui sobre a liberdade que Jesus está falando, né? Que a palavra, né, liberta. Então, às vezes você está deprimido, tá? Você está angustiado, tá? E você não tem solução. E aí Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus fala é justamente a palavra. É a palavra que é? É a Bíblia, tá? É a palavra de Deus que vai libertar você dessa depressão. É ela que vai libertar, tá, você, tá, das drogas. Porque quando você está viciado em drogas, você é escravo dela. Eu fui fumante, né, muitos anos. E para libertar, e quem é fumante sabe que para libertar do cigarro não é fácil. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E foi uma luta. Apesar de que, tendo ainda aceitado Jesus, né, eu estando na igreja, mesmo assim não foi fácil. E aqueles que lutam hoje, que estão na igreja, que lutam, tá,
por causa do vício, que luta por causa de alguma coisa, tá? Sabe da dificuldade, tá? De você livrar de um vício, não só das drogas, mas do cigarro. O cigarro também é uma droga, né? É só por Jesus. Se você não tem e não conhece, tá? Essa palavra, essa verdade, para você se libertar, tá? Às vezes parece ser impossível. A gente toma remédio, toma diversos remédios milagrosos dizendo que vai parar o vício de fumar, mas na realidade, tá? Você só para a partir do momento que você tomar uma decisão. Desculpe. Mas só a decisão às vezes não é o suficiente. Né? Aí é que entra a verdade. Aí que entra o conhecimento da palavra. Aí sim, né? Aí sim vale esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da escravidão, da dependência, da depressão, tá? E de muitas outras coisas. Aqui eu poderia falar N vícios, N coisas, né? Que a gente pode estar falando de escravidão. Quando eu digo de escravidão aqui, tá? É também, tá, dos desejos carnais. Às vezes, o homem é escravo, tá, dos desejos carnais, né? E não consegue se libertar. E não consegue porque não conhece a palavra. Porque é a palavra que liberta. Mas como assim? Eu só vou ler a Bíblia e ela vai me libertar? É o primeiro passo, você lê, né? Muitos lêem a Bíblia como se fosse um livro normal, né? Aí um dia, tá, nós estávamos na escola bíblica dominical e a gente perguntamos, a Bíblia é um livro ou é a palavra de Deus? Muitos disseram, não é um livro normal. Não, não é um livro normal. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? É essa verdade que nos liberta. É essa verdade que nos cura. É a verdade também que está na Bíblia, que é a nossa fé que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé que cura, é essa fé que move montanhas, é essa fé, tá, que faz milagre, né? Não foi Jesus que disse? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para essa montanha, esse monte, sai daqui, vai colar, e isso vai acontecer, né? E isso tudo, tá, é de conhecimento da palavra, tá, que vem a nossa fé, que a fé que faz toda a diferença, tá, que faz tudo aquilo que Deus nos prometeu, porque para Deus nada é impossível. Bem, lá em Provérbios 10, 3 diz, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos, né? O que trabalha com mão displicente empobrece, mas dos diligentes enriquece. Você está vendo? Então, tá, em Provérbios aí, que é Salomão que escreveu esse livro, né? Diz aqui, que o justo não vai passar fome, mas que Deus, né, se afasta ou ignora, né, as aspirações dos perversos. Perverso é o quê? Aquele que fica maquinando o mal, né? E diz aqui, a mão displicente sempre empobrece. Então, você, tá, que está maquinando aí só coisas perversas, tá, e com mão displicente, você vai estar sempre pobre. Agora ele está falando que pobre não é pobre espiritualmente, não. Ele está dizendo que pobre mesmo material. É aquele que está passando necessidade, tá, de comida, tá? E aí ele diz aqui, mas para os seus caminhos, aqui, mas as mãos do dirigente enriquecem. Não só, tá, em bens materiais, como também comida e tudo mais para manter, tá, toda ali a sua comida, né? Toda a sua necessidade de alimentos suprida, né? Então isso é importantíssimo,
Outra coisa também, lá em Provérbios 6, 9, 6 a 11. Deixa eu colocar para cá, eu estava colocando aqui na minha frente, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe que eu estava falando da formiga, tá? Pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem tem dominador. Ele está dizendo aqui, tem a rainha, né? Mas aí, prepara o verão o seu pão e junta o seu mantimento, né? Para que possa passar no inverno. Aí ele diz assim, ó, ei, você aí que está sem fazer nada, tá? A Bíblia que está falando, não sou eu não, viu? Ó preguiçoso, vai ter, até quando ficará deitado? Aí, ó, Deus sabe das coisas, né? E quando te levantará do teu sono, tá? E mais lá na frente ele diz, ó, vai ter com a formiga, né? Para poder entender toda a necessidade, toda a necessidade de a pessoa ser honesta, seguir a palavra de Deus, né? Porque as pessoas acham que ser cristão é só aceitar Jesus e dizer eu sou de Cristo, tá? E não seguir as normas. Se você é discípulo, você tem que seguir a doutrina dele. A doutrina dele está escrita onde? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E isso que muitos não conseguem entender, né? Ah, não, eu sou de Cristo, né? Eu sou crente e ele me supre, ele me dá tudo, eu não tenho que ficar triste, ele me alegra e tudo mais. Mas se você estiver na direção dele, né? Por quê? Porque tudo é dele, né? E está lá em Ageu 2:8, quando ele diz, ó, minha é a prata, o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, tudo, né, é dele, a riqueza é dele, né? E aí, tudo vocês que acham que você conseguiu as coisas porque foi pela sua capacidade, você está totalmente e redondamente enganado. Se hoje você está próspero, é porque Deus te deu. Ah, como assim? Eu trabalhei, irmão. Não foi ele que deu saúde? Não foi ele que deu sabedoria? Foi. Veja a história lá de Jó. Num dia ele perdeu tudo. Perdeu seus 10 filhos e perdeu tudo que tinha. Tá? E ele mesmo disse, Deus me deu, Deus me tirou. Seja louvado o nome do Senhor. Mas a mulher, sua companheira, tá, mandou amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas ele não. Ele permaneceu fiel, né? Ele não deixou de ser fiel. Por quê? O diabo, né, disse a Deus, né? Não, ele só é fiel a ti porque você dá tudo que ele quer. Deu tudo. Então, tudo que você tem é de Deus. É Deus que te deu, né? E se ele quiser tirar, ele tira. Como tem muitos testemunhos de muita gente que foi riquíssima e Deus tirou. Ah, mas não é que Deus tirou, ele fez coisas erradas. Se fez coisa errada, Deus permitiu, né, que o inimigo tocasse, como permitiu que o diabo tocasse Jó. Só disse, não tire a vida dele, mas ele tirou tudo e ainda deixou Jó doente, com feridas, com úlceras. Mas Jó não deixou de ser fiel. E no final, Deus deu tudo em dobro dos bens. E também deu novamente os 10 filhos. Então, vale a pena ser crente, né? Vamos ouvir o hino? Depois a gente volta.
Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e oramos a Deus, Deus ouve e responde. Sabe o que acontece? E dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pra glória de Deus, Vai dar tudo certo. se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Em nome de Jesus, Já deu tudo certo. pra glória de Deus, Já deu tudo certo. porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Deu tudo certo. Voltamos já. Programa da Última Hora.
Quem não gosta de um ambiente climatizado, ainda mais nesse calorão? A Perrone Refrigeração e Serviços Elétricos e Hidráulicos é uma empresa especializada em manutenção e instalação credenciada dos ar-condicionados Green. E também trabalhamos com outras marcas, com garantia conforme especificações do fabricante. Contratando um de nossos serviços, você economiza e evita a poluição do seu ambiente, garantindo o bom funcionamento da sua central de ar-condicionado. E então, não deixe que o conforto dê lugar ao transtorno. Entre em contato agora mesmo pelo fone 879-8147-0994. Você sabia que a Sertão Rastreamento agora está em novo endereço? Venha nos visitar na Avenida Transnordestina, 887A, próximo ao posto Cacheado. Aqui você encontra os melhores serviços de rastreamento, alarmes, travas, vidros elétricos e muito mais. E não se preocupe, também fazemos reaperto em geral e instalação de reboque. Entre em contato conosco pelos fones 879-8807-5075 ou 879-9120-3223. Sertão Rastreamento, a sua segurança em primeiro lugar. 104 FM, sempre ao seu lado. Welcome. No projeto N6 em Petrolina, você conta com Lucas Embalagens. Lucas Embalagens e Temperos. No projeto N6, na avenida principal. É isso aí, na entrada do projeto, ao lado do posto Amaris. Precisou de embalagens para o seu mercadinho, lanchonete, sua loja ou para o seu empreendimento? Lucas Embalagens tem para você. Dispomos também de temperos: alho, cominho, coloral, pimenta do reino, ervas e especiarias em geral. Vem pra Lucas Embalagens e Temperos no N6, com grandes ofertas e promoções pra você. Insta Lucas Embalagens e Temperos. WhatsApp 879-9104-2866. Você já conhece a padaria Casa do Pão? Aqui você encontra pão fresquinho, diferentes tipos de massas, bolos, salgados e muito mais. Padaria Casa do Pão, aberto de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 horas e das 16 às 19 horas. E nos sábados, das 6 às 10 da manhã. Padaria Casa do Pão, linha de produtos, pães doces e salgados. Padaria Casa do Pão, Rua Maniçoba, número 70, Pedra Linda. Organização Gracilene, Osvaldo e Yasmin. Voltamos a apresentar o programa da última hora, um programa da Assembleia de Deus Madureira, em Petrolina. São 22 horas e 49 minutos. Como é de costume também, queria aqui anunciar nossas congregações. E o ouvinte que tiver vontade, tá, e queira nos honrar com a sua presença, será muito bem-vindo nas nossas congregações. A sede é pastoreada pelo pastor Marcelo Albino, nosso pastor presidente. Fica na rua projetada 123, Parque Josefa Coelho, em frente ao Senac. Os trabalhos lá é de terça-feira e quinta-feira, das 19h30 às 21h30. Às terça-feira é culto de ensino, na quinta-feira é culto com a participação dos departamentos, mas é aberto a todo o público. No domingo, às 9 horas, às 11, das 9 às 11, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, às 20, culto da família. As nossas congregações, na terça-feira, nós falamos da região 2, Pedra Linda, pastoreada pelo presbítero Rubinildo, Rua Canto do Buriti, 430. É lá no final da rua. São Gonçalo, Evangelista Cícero Rodrigues, Rua 32, número 81. É próximo ali do Mercado Líder, o antigo Caçula. João de Deus, pastoreada pelo pastor Fábio de Souza. Rua 28, número 102. É atrás do Marquês Materiais de Construção. As atividades, os trabalhos nas congregações é um pouco diferente da sede. O trabalho na congregação é de quarta-feira e de sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Nas quarta-feira, culto com a participação dos departamentos, a sexta-feira é o culto de ensino. No domingo, igualmente a sede, 9 horas às 11, EBD, Escola Bíblica Dominical. E às 18 às 20,
tá, o culto da família. Então, os ouvintes que tiver aí, né, vontade de nos honrar com a sua visita, nós agradecemos e será muito bem-vindo nas nossas congregações, né? Que Deus possa abençoá-lo grandemente quando estiver lá. Bom, nós estávamos continuando aqui falar aqui, tá, de quanto é a liberdade, o quanto custa, né, como é a liberdade do crente, né, e como a gente procura, né, saber se a gente pode conseguir a liberdade, como pode, né, porque a passagem quando Jesus diz, né, conhecerei as verdades e a verdade vos libertará, é claro que ele não está falando da liberdade física, né? Ele está falando da nossa liberdade espiritual, né? É aquele que está numa depressão, que está atormentado espiritualmente, aquele que está no vício, né? E também possa conseguir a libertação dessa escravidão, né? E aqui diz aqui, ó, em Mateus, né? Por quê? Às vezes a pessoa acha que é capaz, né, de mandar no mundo, né? Eu tenho o poder, né, de tudo. Mas olha o que diz Mateus aqui, 6, tá? No 27 até o 29. Diz aqui, ó. Nós não somos nem capazes de criar ou fazer qualquer coisa, né, ou intervenção no desígnio de Deus. Sabe por quê? Ele diz aqui, ó, no 27, ó. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao seu vestuário, que andais solícito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, né? Aqui está falando, tá, da natureza. Aqui é lógico, ele está falando da natureza que a gente não pode, né, chegar a dizer eu quero crescer 1 centímetro ou um côvado, né? Aí que ele diz, né, na nossa estatura. A gente só vai crescer se ele realmente permitir, né? E também diz como que pode, né, os lírios do campo ser tão bonito, né, e essas coisas todas, né, e eles crescem, tá? Mas quem é que faz tudo isso? Tudo isso é Deus, e a gente, tá, não tem poder nenhum sobre tudo isso, né? Porque, como também disse, hoje a gente pode ser rico, amanhã, tá, a gente pode não ser mais, né? É o que Jesus diz aqui, ó, no 30, ó. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, tá? E não nos vestirá muito mais, né? Não nos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé, tá? Então são coisas que, se Deus quer, tá, hoje você tem, amanhã você não tem, e acabou. O que Jesus aqui alerta também, tá, para essas coisas todas, tá? Ele diz bem claro, homem de pouca fé, né? Que eu falo aqui, que nada acontece para Deus se você não crê, não tem fé, né? Crer é ser crente, né? Então, como lá em Marcos 16, né? Acho que 16 que diz lá, né, sobre, né, crer no Senhor, que é para crer e ser batizado, porque quem crê e for batizado será salvo, quer dizer, nós vamos para o céu. Mas quem não crê, tá, já está condenado, tá? Crer no sentido de ter fé, tá? Fé, tá, é o nome, tá? A ação da fé é crer, tá, que é o verbo. Então você tem que ter fé e crer, né? Porque Jesus diz lá em Romanos, né, 16, 17, tá? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a salvação vem dos judeus, né? Aqui, ó.
E no 17 ele diz, ó, porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Como bem disse, justo, não crente. Tá? Porque o crente, às vezes, pode não ser justo. Mas todo justo pode ser crente. Né? É uma analogia, né? Que às vezes a pessoa é crente, tá? E às vezes a pessoa diz, não, Deus não vai deixar faltar nada, mas é o crente justo, tá? Não o crente que não é justo, porque diz lá, né, que aquele que eu estava lendo aqui, tá? Que o Senhor não deixa de passar fome, é lá em Provérbios 10, 3 a 4. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. E o que trabalha com a mão displicente empobrece. Se empobrece não só materialmente, como também não vai ter mantimento na nossa casa, né? Quem não empobrece não vai ter dinheiro para comprar os mantimentos, né? E depois ele diz, tá? Lá em Mateus, né? Ele diz lá, um versículo muito importante, né? Nós estávamos lá em Mateus, deixa eu ver aqui, é 6, é no 33 que ele diz, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer aqui? Tá? Que se você buscar o reino de Deus e ser justo, né, todas as coisas serão acrescentadas. Mas que todas essas coisas, tá? Que diz aqui, ó, tá? Não andeis mais inquietos, no versículo 31 diz, não andeis vós, pois inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentio é aquele que não é cristão, tá? Que de certo vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitai e todas essas coisas. Aí ele diz, você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas ele vai acrescentar. Porque ele conhece de todas as nossas necessidades. Não esquecendo, a nossa liberdade, tá? Só conseguimos a partir do momento que nós estamos, tá? Suprido a nossa parte física, tá? Nossa parte espiritual, tá? E o nosso também, tá? A nossa alma. A partir do momento, tudo isso, aí a gente pode conseguir essa tão liberdade que a gente sonha, que Jesus disse também, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de tudo, né? Aí nós poderemos passar a viver uma vida plena, de plena liberdade, mas com consenso de que a gente não pode fazer as coisas que não são justas, né? Porque ele diz, né, que a gente, né, tem que ser justo, né, e buscar o reino de Deus, e as outras coisas todas serão acrescentadas. Quero agradecer a todos aqui por mais essa noite, quero orar por todos aqui para ter uma noite abençoada e um descanso dos justos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa noite na sua presença. Está faltando poucos tempos, está faltando mais uma hora para que possa terminar esse dia. Agradeço desde já, Pai, por tudo que tem feito por nós. Que também possa dar um descanso a todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Que também possa abençoá-lo copiosamente em tudo aquilo que ele está necessitando, pois Tu conheces a necessidade de cada um, Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o programa da Última Hora, um programa da Assembleia de Deus Madureira, em Petrolina. O Cacheado. Aqui você encontra os melhores serviços de rastreamento. 104 FM. Sempre ao seu lado.